professor, está fazendo o quê? Olha o gabarito dessa questão que eu postei aí para você. Eu disse que falava inglês perfeitamente. Qual foi o seu gabarito? Poucos alunos, poucos candidatos acertaram essa questão. Bem, a oração aí é a oração subordinada, substantiva, completiva, verbal, direta. Que é esse que? Esse que não pode ser pronome relativo, porque pronome relativo é se ele fosse igual a qual ou o qual. Quando você substituir esse que por a qual ou o qual e manter uma relação semântica, esse que será um pronome relativo. Agora, eu substituí esse que por a qual ou qual não fez sentido. Então ele não é um pronome relativo. Substituir esse que por isso. Se fizer sentido, esse que será então uma conjunção integrante. Se eu substituir esse que por porque, se ele for igual a porque, esse que então será uma conjunção explicativa. Neste exemplo aí, esse que não é igual a porque e não é igual a qual ou qual. Ele é igual a isso. Se ele é igual a isso, é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Por que subordinada, professor? Porque uma oração subordinada é aquela que semanticamente depende de uma outra oração para ter um sentido completo, um significado completo. Subordinação é aquilo ou aquele que depende da existência de um outro. Nesse caso, uma oração subordinada é aquela que depende da existência de uma outra oração, que chamaremos de oração principal. A oração principal é eu disse. Oração principal. A subordinada então é que sabia inglês perfeitamente. Eu disse isso. Logo, esse que é uma conjunção integrante. Então, essa parte aí, que falava inglês perfeitamente, é uma oração subordinada, porque depende de uma principal, substantiva, porque foi introduzida pela conjunção que tem valor de substantivação. E, nesse caso, essa oração subordinada que falava inglês perfeitamente, para o verbo da oração principal, que é dizer, porque quem disse alguma coisa, disse o quê? Que falava inglês perfeitamente. Essa parte aí, quem falava inglês perfeitamente, para o verbo da oração principal, ele é um complemento verbal direto. Disse o quê? Quem disse alguma coisa. Eu disse isso. O que? Perguntou o que? O verbo é VTD. Todo verbo VTD, transitivo direto, pede um OD, um objeto direto. Um verbo que transita direto é aquele que pede o complemento sem a presença da preposição. Logo, objeto direto ou complemento verbal direto é aquele termo que completa o sentido de um verbo transitando diretamente, sem nenhuma preposição. Logo, que falava inglês perfeitamente, para o verbo dizer, é um complemento verbal direto. E esta oração aí, toda, que falava inglês perfeitamente,
É uma oração subordinada, substantiva, completiva, verbal, direta, ou, como chama a banca aí, oração subordinada, substantiva, completiva, verbal, direta. Muito cuidado, então, com essa brincadeira em prova, brincando com orações coordenadas, com orações subordinadas. As subordinadas eu tenho 3, não é? Subordinada substantiva, que são introduzidas pelas conjunções integrantes, apenas 2 conjunções integrantes, o que, quando for igual a isso, e o que também, quando for igual a isso, são apenas 2 conjunções que introduzem orações subordinadas substantivas. Oração subordinada adjetiva, que tem 2, oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa. A explicativa ela vem isolada sempre com pontuação, normalmente um par de vírgula, e a oração subordinada adverbial, são outras 9 orações subordinadas adverbiais. Essas despencam em provas, né? Essas 9. Por isso que eu falo em sala de aula com os cabeções, para decorarem as conjunções coordenadas e as subordinadas, porque elas despencam em prova e quando cai em prova, machuca muito. Então é importante que você estude, tenha um estudo verticalizado, sistematizado das 2 orações, as coordenadas, as coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas, e as 3 orações subordinadas substantivas, adjetivas e as adverbiais. Elas não caem em prova, simplesmente despencam em prova. O curso Português e Redação do Zero faz isso. Prepara os alunos para qualquer prova de concurso público. Quer português, quer redação. É um português do zero, focado no aluno. Trabalho em cima de pelo menos 35 bancas examinadoras para concursos públicos. A nova turma agora, que será aos sábados à noite, será apenas de língua portuguesa, porque os alunos pediram, eu estou atendendo esse pedido. Dia 11 agora de novembro, começará a nova turma português do zero. Tá? Somente português do zero, trabalhando com teorias, atividades e resoluções de questões, bateria de questões. Claro que por fora eu também vou corrigir as redações sem cobrar nada por isso, mas durante a aula será apenas de língua portuguesa, focado em pelo menos 35 bancas examinadoras de concursos públicos. Agora, em janeiro, abrirei novas turmas de português e redação, tanto pela manhã quanto pela noite. Mas como você tem muita deficiência em língua portuguesa, então agora é hora de nós brincarmos todos os sábados, no mínimo 3 horas de aula, em sala de aula, focado em língua portuguesa, parte gramatical e parte linguística. Será um prazer poder te ajudar e te guiar aí no caminho do sucesso. Até a próxima brincadeira aí de língua portuguesa. Fui!